O que é que se vive no seio de estudantes depois que um estudante que conhece seus direitos tenta desafiar a um docente? É um bocadinho constrangedor. Ok? É um bocadinho constrangedor. Porque o que é que acontece? Eu, primeiro, como estudante, eu devo garantir que o meu aproveitamento pedagógico esteja em alto. Estás a perceber? Ok. Eu lembro muito bem ter dito que certos comportamentos dos professores podem interferir diretamente no ensino, no processo de ensino, da aprendizagem do estudante. Eu, percebendo que esse comportamento não me vai ajudar, eu tenho que impor regras. Exato. Não, eu tenho que dar a perceber a pessoa que não tem que ser assim. Exato. Está-me a comprometer, o senhor está a me limitar. Então é um bocadinho arriscado, principalmente com os nossos professores aqui. Ok. Aquilo que tu desafias, no final de tudo o que é que acontece, tu não vais transitar. E não participas mais das minhas aulas. Estás a ver? E o que é que acontece? O mais triste, eu nem digo engraçado, o mais triste é que fica a parecer que o estudante não tem legitimidade nenhuma. Se um professor faz-te mal, tu fores a queixar a direção, tu também estás mal com a direção. Então o ensino é uma ditadura. Epá, fica a parecer isso. Ok. Epá, Epá, o nome serve. Mas é o que parece. É o que parece. É o que parece. Tantos casos, eu sei que tu sabes, tantos casos tu já ouviste. É muito complicado. O professor fez-te mal porque tu disseste que aquilo não estava bom, a pessoa não tinha que se comportar assim e ele te riscou. Estás a perceber? E tu, o que é que fazes? Vais falar para a direção também te risca. Eu conheço casos que um professor, por exemplo, o professor comporta-se mal com o estudante vai chamar a atenção, para a pessoa não tem que ser assim. Ok. E o professor diz, já te risquei. E risca de verdade. O professor passa a não pertencer àquela aula, o outro professor que passa a pertencer na mesma disciplina já tem contato com outro. Este indivíduo não pode passar. Estás a perceber? Aquilo nem é loucura, é triste, é uma tristeza enorme. Então, um estudante que já conhece os seus direitos, estudar aqui em Moçambique é um grande desafio, uma grande ameaça para ele. Ok. E o que futuro nós podemos esperar das gerações? Porque assim, olha, Kelvin, é minha preocupação, porque o que faz-me entender é de que até os próprios docentes que nós temos agora, sobretudo que formaram-se em Moçambique, trazem este comportamento na turma para o estudante, porque viveram este comportamento. Significa que nós estamos no processo de mudança, estamos no processo de regredir ou continuidade de fazer aquilo que o outro já fez. Não estamos a fazer nada para mudar aquilo que nós vivemos. Então, com esse circuito, essa sequência de abusos no sistema de ensino, o que futuro nós podemos esperar com os estudantes? Porque o estudante de hoje é o docente para o amanhã. Exato. Não é? Exato. E o docente do amanhã vai abusar o estudante fica o docente e a geração toda fica consumida. Então, o que futuro nós podemos esperar com a educação em Moçambique? Tu tocaste num ponto muito fundamental, obrigado por isso. Primeiro é importante perceber que na maior parte, num intervalo de 1 a 100 a 80%, os ambientes muitas das vezes definem o teu estado de saúde mental e físico. Estás a perceber? Ok. Os ambientes definem, na sua maioria, definem o seu estado mental e o seu estado físico. Falo de saúde, estás a perceber? Exato. E o que é que acontece? Um indivíduo que vive esse trauma, a probabilidade de ser um indivíduo que possa dar continuidade com aquilo que viveu é maior. Isso é um grande perigo para o futuro, para a geração vindoura. Tu disseste, o estudante que está ali sentado pode não ser só médico, pode ser professor. Exatamente. E o que é que acontece? Os traumas muitas das vezes nos fazem repetir aquilo que a gente já foi vivendo. Eu já tive situações do gênero. Está a perceber? Que quando eu esteve sentado na sala de aula, o professor a criticar brutalmente o estudante, a dizer que eu vivi isso. Veja isso, é mesmo por isso que é por isso que eu estava a colocar a pergunta, porque são situações que depois geram continuidade, geram ódio. Tipo, poxa, esse me fez isto, eu vou pagar por isso um dia. É por essa razão que muitas das vezes as pessoas dizem que estudar em Moçambique é um investimento sem é como é que eu digo? É tu investires sem nenhuma previsão de recuperares aquilo que tu fizeste. Estudar em Moçambique é classificado como isso? Muitas das vezes, não porque eu classifico. Em algum momento eu quando sento, eu chego à conclusão que sim. Estás a perceber? Eu chego à conclusão que sim. Pronto, está tudo bem que estudar não é o sinônimo de tu teres um bom emprego. Exato. Mas isso influencia de forma direta. Não, sobretudo nem todos que estudamos é pelo emprego. Exato. E olha que eu estou aqui, não é pelo emprego, é pelo empreendedorismo, percebes? Mas agora, se a minha educação está lesada, como é que eu vou gerir os recursos dentro dos empreendimentos? É preciso ser muito forte, sabes? Eu sempre digo, quando eu falei que os ambientes muitas das vezes definem o seu estado emocional, existe sempre uma particularidade. Há pessoas muito fortes. Há pessoas que não se deixam levar por influências.
Nós temos bons quadros, temos bons professores Exato. que viveram o mesmo cenário, mas eles nunca mostram aos estudantes o cenário que eles viveram. Exato. Mas de qualquer forma é um grande perigo. É um grande perigo. É muito complicado. E como é que achamos que o governo pode fazer, ou melhor perguntar assim, existem previsões que futuramente, ou no médio, ou curto, médio ou longo prazo, Ok. existem previsões que isto pode mudar? Na verdade, falando do governo, o governo é um fator externo, infelizmente. Ok? E ter previsão de uma situação externa é muito complicado. A primeira coisa que tem que se fazer é nós precisamos de ter educação. A base do desenvolvimento para qualquer um país é educação, meu irmão. É Exato. disciplina. Exato. Se a gente não ter essa ferramenta dentro de nós nunca vamos desenvolver. É óbvio que a educação é a ferramenta principal para que Moçambique seja aquilo que nós pretendemos. Para qualquer país, obviamente. Para qualquer país, é claro. Porque, olha, a educação é mesmo, como disseste, fundamental, porque em todas as áreas. Não vais fazer nada se não passar pelo sistema de ensino. Eu estou a perguntar, o governo pode fazer alguma coisa? E o governo tem que fazer. Ele já devia fazer. Ok. É obrigação, É obrigação do governo. Obrigação do governo. Ok. Afinal de contas, trabalha para quem? Trabalha para nós, Para para o o povo. povo, obviamente. E por que é que não faz? Ignorância total. Mas agora, é ignorância total. Eu respondi. Por que eu estou a colocar essa pergunta? Essa pergunta parte do pressuposto de que 80%, se calhar, ou 90% de dirigentes do governo, sabemos que são humanos, né? O governo Claro. não é o nome que nós damos, são humanos que Exato. estão lá dentro. Uma percentagem maior de seus filhos, familiares e mais não têm a educação em termos de ensino aqui no país. Eles levam para fora. Se tu levas o seu filho, tu és o promotor de educação. Se levas seu filho para ir ser formado por um outro grupo de pessoas, que futuro é que estás a criar para o seu país? Estou a perguntar, achas que Exato. existe probabilidade de evoluirmos enquanto nossos próprios criadores ou promotores de educação aqui estiverem a levar seus familiares e filhos para lá ao exterior? Eu vou fazer uma retórica. O que é que acontece? Por exemplo, nós estamos aqui a vender sumo, estamos a vender esta água, estás a Exato. perceber? E tu és o proprietário Exato. deste empreendimento, mas entretanto tu não consomes. E Exato. queres vender isso. Eu sei que tu não consomes. Achas que eu vou comprar? Obviamente que Claro não. que não. Já te perguntaste por que os mesmos governantes não colocam seus filhos a estudarem dentro do país? Porque eles não criam melhores condições. Porque eles têm noção que neste país não tem condições. Mas são eles para que devem isso. criar condições. Estás a perceber? Eu recentemente falava com um colega. O que é que acontece? Uma pergunta para ti. Achas que o setor privado tem condições de ser concorrente do Estado? Impossível. Claro que não. Por quê? Porque o Estado controla a maquinaria Limite. toda. E por que nós temos... A maior parte das instituições privadas são melhores que do governo? Por quê? Eu penso que é autonomia, né? Por conta da independência que o setor privado pode deter. Mas o Estado tem a obrigação de proporcionar condições para o seu povo. É obrigação do Estado. Por exemplo, estamos a falar dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Moçambique não tem nenhum. Quais são os 17? Por exemplo, existem são 17. Ok. Eu vou mencionar aqui os mais essenciais. Por exemplo, erradicar a fome. Ok? Achas que é possível? Aqui é possível, mas achas que é possível, de acordo com a realidade deste país, erradicar a fome? Pode demorar. Se nem saúde nós Eu temos penso em que pode condições demorar, eu penso e a que pode fome. demorar. Eu acho que, pronto, às vezes eu sempre digo, é preciso ser otimista, mas por causa daquilo que a gente vive, o otimismo desaparece em nós. Exato. Estás a perceber? Nós não temos. Moçambique não adotou nenhum dos objetivos. São 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas nós não temos nenhum. Estás a falar de erradicar a fome, proporcionar boas condições para ensino para as crianças. Nós não temos. As empresas. Tens a noção de quantas empresas são desenvolvidas? Nós, muito antes da gente entrar, alguém já estava a fazer um plano de construir uma empresa em Moçambique. Se calhar daqui a 3 meses o apetrechamento vai existir. Exato. Daqui a um ano a empresa vai ficar a trabalhar. Mas eles acham que se preocupam com as questões ambientais? Não. Impossível. Eu passei recentemente, foi antes de ontem, passei por aí. Numa grande empresa, do outro lado, lixo. Nós temos instituições que resolvem aqueles problemas. Por que não se Não resolve? estão em ação. Porque não querem. Porque não querem. Estás a perceber? Eu Exato. sempre falo para as pessoas, tudo o que acontece no país, tudo, aquilo que o governo quer. O governo promove isto. Epá, eu prefiro não ser, não quero ser muito mal interpretado. Ok? Mas tudo aquilo que acontece no país é porque o governo permite. Decotes, tudo aquilo que acontece na tua casa, tu permites
Tu não has de permitir. Se eu, por exemplo, estou na tua casa, estou a pichar as paredes, a sujar, estás a me ver, tu estás a permitir aquilo.